Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza, estamos de volta para o nosso estudo da obra da Joana de Ângeles, no programa Momentos com Joana, estudando o livro Momentos de Saúde e Consciência. Nós estamos na segunda parte, que é Momentos de Consciência, no capítulo 1, e tem sempre uma divisão no capítulo. Na segunda divisãozinha, que é a segunda parte do capítulo 1, nós estamos no 10º parágrafo, hoje na companhia do Renato Souza. Muita paz a todos. Oi, boa tarde ou boa noite, não Regina sei. Célia ficou meio desorientada. Tadinha, é a Regina Célia, não tem problema. Você só colocou magnetismo extra. Tá bom. Miranda desorientou. Tomou café, Regina Célia? Tomei. Tomou? Tomei. Tá, vai ficar bem. E ele já falou o bocudo aí, né? Todo mundo já sabe quem ele é. A voz dela tá saindo direitinho, Cleber? Tá, agora vai. É que a Miranda apertou os botões. Agora que não era pra sair direitinho, saiu. Saiu, tá tudo bonito agora. O Eduardo Seja bem-vindo, Araújo. Regina Célia. Obrigada. Ela vai iniciar a leitura para nós no item, no parágrafo 10º, não é? Lembrando que estamos aonde? No Momentos de Consciência, já falamos. Finalzinho do capítulo 1 da segunda parte. Ele agora que comeu pipoca. Não, porque eu não vi tu falar, Distraiu. né? O ouvinte fica perdido. Vamos lá, Regina Célia. Libera-te da queixa pessimista e medita mais nas fórmulas para perseverar e produzir. A gente tinha comentado, né? A gente tinha tentado gravar, a Miranda apertou o botão errado, nós apertamos tudo. Que horror! Tudo. Tadinha. Agora está voltando de novo aqui. Porque a gente tinha comentado do perigo que é a queixa pessimista, né? E que é uma tendência natural em nós, né? Muita gente fala assim, mas eu não me incluo nisso. Graças a Deus. Se você que está ouvindo o programa agora não se inclui nessa queixa pessimista, glória a Deus por isso, para você. Porque a maioria de nós, se deixar, a gente vive se queixando. Né? Eu até tinha citado. Tem pessoas que chegam, e aí, como é que você está? Tá tudo péssimo, minha vida tá horrível, tô doente, meu filho não sei o quê, no trabalho tá acontecendo isso. Aí você fala assim, a vida da pessoa é uma desgraça, entendeu? Só que ela vai alimentando em torno dela uma onda de negatividade que faz muito mal emocionalmente, que adoece até fisicamente. Sem contar que abre uma brecha muito perigosa para os processos obsessivos, porque a pessoa pessimista, ela alimenta a influência dos obsessores, que tem muito fácil, né, o seu trabalho de ficar ali insuflando ideias mais negativas ainda, Renato. Sim, e aí é um processo, né, enfermiço, né? Sim, você vai cristalizando ideias, né? E que pode se tornar em obsessão, sim, não é? Sem com dúvida certeza, nenhuma. Com certeza. Essa continuidade dessa mutilação até, não é? Mutilação mental, né? Sim, sem dúvida. Vai trazendo cada vez mais insegurança, desequilíbrio, né, e tudo mais. Eu já vi em reunião mediúnica, né, a gente pedir por uma pessoa, e aí o espírito se apresenta e fala assim, essa daí, não precisa nem vocês ficarem pedindo, nem a gente fazer nada. Ela se destrói sozinha. Porque a pessoa é tão negativa, tão pessimista, que o próprio espírito obsessor ria e dizia, não precisa nem a gente fazer esforço. Ela auto-obsedia, Ela né? se auto-obsedia, ela se destrói sozinha. Não adianta vocês pedirem por ela, não. E olha, o que ele está falando é verdade. Sim. Porque assim, parece que os benfeitores espirituais não estão ajudando a pessoa. Isso não procede. A pessoa vai na casa espírita, toma passe, faz isso e não muda. Por que não muda? Porque ela não quer mudar interiormente. A gente quer que os espíritos resolvam os nossos problemas. E aí os espíritos não vão fazer isso por nós. Eles nos ajudam, nos dão força, nos orientam, nos mostram caminhos, porém a gente não dá sintonia. É verdade. A gente quer que a solução do problema venha de fora para dentro. E a doutrina espírita nos ensina, e aí isso irrita muitas pessoas, de que a solução vem de dentro para fora.
quer que eles façam tudo. Verdade, Não é? verdade. Quer que eles E façam às vezes eu também já falei outro dia em algum programa que o obsessor até quer ir embora, ela não deixa, a pessoa não deixa, porque fica ali chamando pelo pensamento e criando aquela atmosfera, e ele às vezes, sabe, já de alguma forma ele já conseguiu o que queria e tal, mas ela não deixa ele ir embora. Então fica ali se auto-obsediando. Teve uma situação também interessante de uma palestra que eu fui numa casa espírita lá na ilha, muitos anos atrás, que aí o palestrante estava contando que numa reunião mediúnica foi pedido por uma pessoa desencarnada, e aí, porque segundo essa pessoa, a pessoa que pediu, né, esse espírito a perseguia, era o marido dela, dessa senhora. Aí disse que quando o espírito se apresentou, falou assim: pelo amor de Deus, me ajudem. Não sou eu que estou atrás dela, não. É ela que sai do corpo e vem atrás de mim. Eu não aguento mais essa mulher. Quer dizer, era a própria esposa que dizia que o marido perseguia ela. Que dizia que o marido perseguia ela, mas na verdade ele foi pedir ajuda aos dirigentes da casa, que ela saía do corpo e ia atrás dele, ia até com uma vassoura. Meu Deus. Eu até pensei que era a Miranda, né, que tava com a vassoura. Se fosse uma Nimbus, agora uns 3 mil não, mas 4 mil. Mas essa coisa aqui, gente, a gente poderia ficar o programa inteiro nessa questão, porque as pessoas não enxergam. Tem gente que vai ao médico, o médico não descobre de jeito nenhum que a pessoa tem. Ah, mas tá doendo aqui, mas tá doendo ali, doutor, e faz exame, mexe, tira a pessoa pelo avesso, e o médico não encontra. Aí a pessoa vai me dizer: Eduardo, pelo amor de Deus, o médico não encontra a solução do problema. Eu falo assim: mas minha irmã, o problema tá em você, o médico não vai encontrar. Ou quando ele encontrar, é porque a coisa já está tão grave que atingiu o corpo físico. Sim. Você está somatizando o problema. Por quê? Ela própria admite. Se ela estiver ouvindo aqui agora, ela vai saber que eu estou falando dela. Mas igual a essa companheira, eu conheço muitas. Né? Se eu falo para assim, não é só você que é assim, não. Minha mãe às vezes fala a mesma coisa. Eu falo assim: gente, para com essa coisa do negativismo, pessimismo. Isso é uma doença. Sim, sim. A pessoa está o tempo todo dizendo que... E aí, como é que tá? Tá tudo péssimo. Que parece aquele personagem lá do Hard. Ó vida, ó céus, ó azar. É a hiena, né? Eu adorava aquele desenho. E o outro era todo otimista, né? Lip e Herd, né? Então, assim, é muito bom. Botem aí, Lip e Herd. Ó vida, ó céus, ó azar. Porque a pessoa, ela atrai para ela tudo que há de negativo. Mas isso não existe. Existe sim. Se você fica com palavras negativas o tempo todo, o universo atrai. Se você está o tempo... Por que os espíritos pedem para a gente chorar? Exato. Para sair da sintonia negativa. Jesus, que é Jesus, subiu o monte para orar. Exato. Cultivar os bons pensamentos. É verdade. Agora, tudo bem, não consegue orar, não sei o que, tem dificuldade, mas pelo menos para de ficar falando em coisas negativas o tempo todo. E aí eu tinha pego lá o livro Nosso Lar. Eu vou reler aqui para vocês, que a Miranda apertou o botão, estragou tudo. Que fala o seguinte, ó. Aprenda, o Clarencio falando com o André Luiz. Ele diz para o André Luiz o seguinte: meu filho, aprenda a não falar excessivamente de si mesmo. E aí a gente comentou, falar excessivamente. O que não quer dizer que você não possa procurar um amigo, um atendimento fraterno, para você poder desabafar, para poder conversar e buscar soluções. Mas isso aqui é diferente da pessoa que o André Luiz, ele ficava o tempo todo reclamando e chorando pitanga. Uhum. Aí ele fala: aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Por quê? Você não sai falando da própria dor aonde você vai. Senta no banco do ônibus, a criatura está do teu lado, tu começa a chorar pitanga para quem está sentado do teu lado. Aí tu vai pro trabalho, chega pro colega de trabalho, tá tudo horrível. Eu não aguento mais, minha vida é péssima. Vai pra casa espírita, a mesma coisa. Então, assim, se a gente ficar o tempo todo falando da nossa... Eu tenho um monte de dores. Eu tenho um monte de problemas. Mas se eu for ficar o tempo todo falando sobre isso, como é que vai ficar? Contamina todo o ambiente que você chega. Contamina tudo, né? Aí o Clarencio diz pra ele: lamentação, meu filho, denota enfermidade mental. Olha só, gente. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil.
Olha só, a gente não dá... Isso aqui quem está falando é o ministro Clarence. Sim. Está no livro Nosso Lar, capítulo 6, Precioso Aviso. Então isso aqui é muito sério. E ele complementa, é indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Fale menos e escute mais. Porque normalmente quando a gente abre a boca é para falar besteira e para reclamar. E reclama, como se isso fosse resolver os nossos problemas. Não vai resolver. E ele diz, somente conseguiremos o equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade, Miranda. Mas são recursos que nós vamos aprendendo a colocar em prática no dia a dia, não é? Porque eu lembro que nos momentos assim os espíritos orientam. Ore, silencie, vigie, continue trabalhando. Por quê? Porque se eu ficar... Primeiro, nem todo mundo tem maturidade para lidar com a minha dor sem se perturbar. Ou então sem tomar partido. Entendeu? Eu lembro que durante, 33 anos convivendo no mesmo endereço, aconteciam coisas graves às vezes, e eu recebi a intuição, quando o seu marido chegar, não comenta. Vizinhos que tinham atitudes lamentáveis, entendeu? Aí mas não comenta. Por quê? Porque se um dia um desses vizinhos bater a sua porta e você não estiver, ele não vai atender. Porque ele vai ficar tomando dores daquilo que você falou para ele, que aconteceu com você ou com outras pessoas. E aí nós fomos aprendendo. Então chega uma hora que se você deixa pedaço em tudo que é lugar e pedaço de dor, quando você chegar, está todo mundo contaminado pelo que você espalhou. Agora é necessário que você converse, porque Paulo ele fala, confessai-vos uns aos outros. Porque é importante a gente ouvir. O outro falando, os espíritos nos trazem socorro, uma luzinha. Às vezes sem você falar nada, você está num ambiente e alguém fala algo que é o portal de entendimento, não é? Perfeito. Pois é esvaziar a mente sempre, né? Sempre que puder, e varrer, né? Fazer uma faxina mental. Sempre porque que a oração antes de dormir tem esse objetivo. Nos auxiliar a esvaziar a mente e nos habilitar para entrar na sintonia de que vem nos socorrer. Exatamente. E de manhã orar agradecendo pelo amparo que recebemos. Que a gente não sabe quanto custa para os espíritos nos manter no corpo. Desdobrar e retornar. Como deixar o nosso corpo pronto para enfrentar os desafios do dia, né? Exatamente. Foi necessário a gente voltar nisso tudo. Tá vendo? Era alguma muito abordagem. Necessário. Bom, nunca cedas espaço à hora vazia que se preenche de tédio, mal-estar ou perturbação. Também havíamos falado, né? Mente vazia. Hora que melhora. É hora que melhora, mente vazia. Então sempre é bom ocupar a mente, mas ocupar com bons pensamentos, né? Perfeito. Sempre. O que faças, faze o bem, com dedicação. Então, quer dizer, tudo que fizermos, vamos fazer ali direitinho, no bem e se dedicando àquilo. Né? Se não pode ser uma árvore frondosa, seja um pequeno arbusto. Relva, né? É uma relva, mas que seja perfeita. Muita gente que vai procurar ajuda espiritual se surpreende quando os espíritos escutam. Eles escutam carinhosamente e respeitosamente aquilo que a gente tem a dizer, mas normalmente eles não passam a mão na nossa cabeça. E eles normalmente também recomendam que a gente, apesar de estar sofrendo, apesar de estar desempregado, ou estar com problema de saúde, ou problema na família, eles falam assim, procure algum trabalho voluntário para você fazer, tente ajudar alguém, tente fazer alguma coisa de útil, e a pessoa fica meio ofendida. Eu noto que as pessoas não gostam de ouvir isso, porque ela fala assim, poxa, eu venho aqui pedir ajuda, eles mandam eu ajudar alguém, mas isso é um procedimento comum dos espíritos bons. Verdade. Porque eles entendem que quando a gente para de olhar só para a nossa própria dor, a nossa própria dificuldade, e passa a ser útil e servir, a coisa muda de figura. A gente começa a enxergar de outra maneira. A sintonia muda. É verdade, é como um amigo meu do nosso grupo de estudo, 3 semanas ele faltou. Aí a gente se comunica, não é para cobrar a presença dele, mas para saber se houve alguma coisa, né? Aí ele falou, eu tô péssimo porque aconteceu isso, falou lá um monte de coisa. Eu falei, mas agora que você tem que ir, porque ficou sozinho em casa, tem que ir para... No caso, ele frequenta a casa espírita, tem que ir para a casa espírita para tomar um passe, para poder receber bons pensamentos de todos ali que gostam de você, para te ajudar. Não adianta, nesse momento que você precisa tanto, você se afastar.
não é? É o momento que a gente mais precisa. Conclua aí, Regina, por favor. Lembra-te que és humano e o processo de conscientização é lento, que adquirirás segurança e lucidez através da ação contínua. Então tá aí, todos somos humanos, passamos por esses processos. Eu achei aqui, Regina, que a gente estava falando sobre isso, né? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, uma mensagem do Espírito de Verdade, né? Porque eu estava falando sobre essa questão da orientação dos espíritos, que deixa algumas pessoas um pouco chateadas, né? Que elas vão pedir uma orientação e o benfeitor fala assim, minha irmã, tente fazer um trabalho voluntário, tente ajudar alguém, e a pessoa se sente assim, poxa, eu tô cheio de problema, ele manda eu ajudar os outros, trabalhar para ajudar os outros. É uma mensagem do Espírito de Verdade, né? No capítulo 6, o Cristo Consolador, é a mensagem, o item 6. Olha o que ele diz, em verdade vos digo, os que carregam os seus fardos e assistem os seus irmãos são meus bem-amados. Bem-amados meus. É verdade. Olha Você só. lembra aquela parte do Divaldo que ele já contou várias vezes, que ele estava muito mal na cama, muito mal, e a Joana, ele não levantou para ir ao trabalho, e a Joana chegou e falou, vambora, levanta. Ele disse, você tá vendo que eu tô quase morto? Ela disse, mas eu estou morta e estou trabalhando. Então você tem que levantar, reagir e continuar seu trabalho. Sim, então é sim. isso que nós temos que fazer, né? Reagir. Tem gente que acha que a Joana estava sendo grosseira com o Divaldo, mas não é isso. Ela estava tentando mostrar para ele que ele não deve ficar naquele vitimismo. Eles têm um trabalho a desenvolver. Porque senão, se você começa a sentir muita pena de si mesmo, você não sai do lugar. Só piora. Eu quando lá atrás, quando eu comecei a ler os livros do Chico e tudo, não simpatizei com o Emmanuel. Eu achava que ele era muito mal. Não, tem muita gente que pensa isso. Ele era mal demais, sabe? Fazia as coisas, o Chico, coitadinho, doente, fragilizado, e ele ali, sabe? Cobrando coisas. Eu não gostava O que dele. nós não sabemos é que nesse dueto, Emmanuel com Chico, tem muita coisa que Chico vivenciava com outros companheiros. E vestia nele e dava a corrigenda do Emmanuel para ele, para não constranger ninguém. Pois é, aí eu não gostava. Aí só depois que a gente vai entendendo e vai começando a entender as coisas, mas eu tinha uma bronca do Emmanuel. Vai lá, minha linda. E o Chico sempre teve um carinho imenso por Emmanuel, porque Emmanuel para ele foi como um pai. Mas, eu volto a dizer, os benfeitores espirituais sérios, os espíritos sérios, eles têm essa conduta, eles não passam a mão na nossa cabeça. Não, Jesus não passava a mão na cabeça de ninguém. Se Jesus não passava, imagina. O que ele diz para a mulher adúltera? Pois né? Vai, não peques ele mais. Ele chega para ela, né, que ela ia ser apedrejada, era o que mandava a lei, e Jesus fala, aquele que tiver sem pecado atire a primeira pedra, todo mundo foi indo embora, saiu primeiro o Renato, depois foi saindo o restante, né, que os mais velhos saíram primeiro. E aí ficou Jesus e os apóstolos. E Jesus pergunta assim, mulher, cadê os teus acusadores? Ela fala, foram todos embora, Senhor. Ele falou, eu também não te acuso. Pois é. Porém, vai, não tornes a pecar para que algo pior não te aconteça. Quer dizer, ele não passou a mão na cabeça dela. Não passou. Ele não coniviu com o equívoco dela. Nunca, ele não fazia isso nunca. Mas ele foi amoroso, ele salvou a vida dela ali naquele momento. Mas mais do que salvar a vida física dela, ele salvou a alma dela. Com o ensinamento que ela teve a oportunidade. Com firmeza. Mas ele não ficou, minha filha, tadinha de você... Ai, mulher triste, oprimido, seu marido te abandonou, te traiu. Não, ele não ficou de churumelas. Ele falou, minha filha, vá e não tornes a pecar para que algo pior não te aconteça. Sim. E Jesus era o amor na terra. Né? Verdade. Bom, interessado em decifrar os enigmas do comportamento humano, Allan Kardec indagou aos benfeitores e guias da humanidade, conforme se lê em O Livro dos Espíritos, na questão número 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, responderam com sabedoria. A consciência é o estágio elevado que deves adquirir a fim de seguires no rumo da angelitude. E aí, a Joana conclui, né? Lembrando que nós estamos aqui justamente para isso, para desenvolver o nível de consciência. Exatamente. E é ela quem vai te situando na vida, né? Sempre, com certeza. Principalmente nos momentos que você retorna à pátria espiritual e começa a
né, verificar tudo aquilo que você fez, o que deixou de Ter fazer. consciência, né? O tempo perdido, né? E É. tudo mais. Onde você precisa consertar, né? Onde eu preciso dar mais atenção e tudo mais. São esses momentos, sem dúvida, de consciência que vão nos Verdade. situando melhor na vida, né? Verdade. Nas oportunidades, nas experiências. Aham. Com certeza. Agora nós vamos já iniciar o capítulo 2, não é? Conhecimento e consciência, que a gente foi concluir. Nós estamos aqui para expandir a nossa consciência. Exatamente. Então, conhecimento e consciência. Quem quer ler? Eduardo? Tem esse tópico inicial aí, não é? Ou não? Não tem. Não Ela tem, já inicia. Ah, tá, porque eu tô aqui No- lendo pelo celular, Isso. que ele tá falando aqui da lei de Deus na consciência, né? E muitas pessoas questionam, se a lei de Deus está na consciência, por que a gente faz tanta coisa errada? Porque a gente não tá lendo a própria verdade. consciência, né? Verdade. A gente não está se lendo. A gente não está se lendo. Porque, assim, adquirir essa consciência é algo que não é fácil, né? A gente vem de muitas encarnações, e eu sempre gosto de recordar disso, porque acho que muita gente está passando por essa situação, de a pessoa falar, eu vou na casa espírita, eu estudo, mas eu não consigo mudar, eu não consigo melhorar. É como se a nossa consciência não fosse capaz de vencer a nossa animalidade. Isso acontece com quase todos nós, né? Sempre tem pessoas que vão dizer, mas comigo não, graças a Deus. Você está num outro nível espiritual, agradeça a Jesus e siga em frente. Mas a grande maioria das pessoas é muito difícil. E aí eu lembro que um dia eu ainda estava iniciante na doutrina e eu me sentia muito mal com isso, né? Porque eu ia na casa espírita e eu vivia esse conflito, né? De querer ser melhor, mas trazer dentro de mim a animalidade, né? Porque eu tinha uma chefe, né, que ela me desafiava, aquela criatura. Ela era uma pessoa muito agradável, quem conhecesse ela fora do ambiente profissional iria adorar ela, muito alegre, uma pessoa agradabilíssima. Mas quando ela sentava naquela cadeira, a mulher era o cão chupando manga, ela distribuía maldade, perseguia as pessoas, ficava olhando, meu Deus do céu, tem de misericórdia. E aí, chegava às 6 da tarde, ela era muito católica, ela parava tudo, rezava Ave Maria com o terço na mão, e eu olhava para ela e falava assim, desgraçada, gente, essa mulher persegue todo mundo, agora quer rezar Ave Maria. Ia com uma vontade de falar umas verdades para ela, eu ia para casa espírita, saía de lá e ia para casa espírita. Eu era office boy. Aí chegava na casa espírita e estava lá o tema, amar é o vosso próximo, perdoar os vossos inimigos. Cada vez era uma coisa, retribuir o mal com o bem. E eu falava, eu não aguento mais isso, que a minha vontade, uma vez eu me vi virando a mesa em cima dela. De tamanha repulsa que ela me causava com as maldades que ela fazia. Ela mandou uma menina embora com 2 filhas pequenas, separada do marido, ela fez, que a garota foi demitida. Aquilo me indignava, eu ficava muito mal com aquilo. E aí um dia eu estava em casa, eu pedi a espiritualidade, falei, me ajudem. Eu não quero desejar mal a ela. Porque eu fui uma vez na palestra, estava lá a palestra, que a gente tinha que orar por quem nos persegue e calúnia. Eu falei, mas eu não consigo orar por ela, eu ficava nervoso com aquilo. E aí eu abri a página do Emmanuel, no livro Pão Nosso, né, o item, lá no finalzinho, 101, se eu não me engano, e resiste à tentação. E lá o Emmanuel falou para mim a frase que me fez entender a minha dificuldade, né, que ele falou assim, contra o teu anseio de claridade, existem milênios em que você se comprazia nas sombras. Sim. Antepondo-se a nossa mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. Então, assim, adquirir essa consciência, né, que Joana nos coloca, citando aí o Livro dos Espíritos, a lei de Deus está na nossa consciência, mas a gente trazer isso para a nossa realidade ainda é difícil. Por quê? Porque são milênios de sombra. E muita gente tem dificuldade de entender isso. Se o Eduardo de hoje já não presta, você imagina o de antes. Então tu vai somando várias encarnações. Então essa coisa de orar pelo inimigo, retribuir o mal com o bem, é desafiador para todos nós. Com certeza. É demais. E a gente tem, acima de tudo, de ter coragem de dar esse mergulho interno para a nossa consciência. É coragem, porque a gente pode imaginar o que se passa lá. E acabamos... não esquecer dos benfeitores em relação a nós. Não é? Para a semana que vem, então, nós começamos aí o capítulo 2
da segunda parte, Conhecimento e Consciência. Que Jesus Feliz nos ano novo, conduza. né? Feliz ano novo. Muita paz a todos. Muita paz, que o novo ano traga muita E paz. será que a voz da Regina saiu agora? Vamos ver. Isso aí, Renata. muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.